galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, na nossa democracia brasileira, parece que a cada dia que passa, a liberdade de expressão tem menos espaço. Gente, ontem o ministro Lewandowski participou, de um bate-papo na Câmara dos Deputados e ele falou algumas coisinhas muito curiosas. Quero comentar isso com vocês. Quero comentar sobre o julgamento que está acontecendo aí sobre o artigo 19, que, para minha surpresa, a Folha de São Paulo pede que, pelo amor de Deus, que parem de incentivar qualquer tipo de censura. Tem umas matérias aí que também mostram algumas movimentações das Big Techs. Tem um texto bem interessante também do Estadão, onde estão se pontuando aí sobre esse momento que o Brasil está vivendo, os inquéritos e, em especial, o que está acontecendo junto à imprensa. Quando coloca os assuntos de tal maneira que parece que algumas pessoas são culpadas antes mesmo de qualquer tipo de julgamento por meio de construção de algumas narrativas. E o texto bem interessante, assim, coloca assim, o assunto de um modo bem bacana. O cara que escreve é advogado e também é jornalista, então talvez tenha uma percepção um pouco melhor. E tem mais algumas coisinhas pra gente comentar, no âmbito da nossa democracia que não cansa de surpreender. Aí na segunda parte, aqueles assuntos que sempre acabam por aparecer. Governo Lula nos brinda aí com a notícia que envolve o Correios, que mostra que parece que o Lula veio para fazer o que a Dilma não conseguiu fazer. O Dilma tá vindo aí com tudo para tocar o terror. Aí depois eu quero comentar ainda sobre o pacote de maldades dele e umas coisas que tá rolando e trazer para vocês algumas coisas que o pessoal tava comentando na rede social que envolvem, sei lá, valor do dólar, inflação, os números oficiais e a leitura do mundo real. Para ver como, às vezes, o número é até real, mas quando você olha o que está acontecendo na sociedade, tem um veja bem. E no final, se der tempo, comentar algumas coisas ligadas aí à questão mais ideológica, cultura, woke, etc, tudo mais. E só antes de começar, você já deu para sentir, tô meio cansado, minha fala tá cansada. Poucas horas atrás, eu falei por 8 horas, basicamente. Meu Deus, então, tá imaginando, né? Não dormi muito bem nem ontem, nem anteontem. Só tá meio doente, já expliquei. 8 horas de podcast, não arriguei, fui até quando o pessoal esperava, enfim, né, e tô aqui, sei lá, terminei isso aqui umas 5 horas, 4, 5 horas atrás e cá estou eu, mas enfim, não vou ficar reclamando, vamos que vamos, esperar um pouquinho aqui, né, enquanto o grande ministro Lewandowski me dá uns minutos de paz, ai, vai ver só, ontem ele foi lá, né, convocado, alguns esclarecimentos na Câmara, Comissão de Segurança. Escute isso aqui. Eu vi uma guinada ligeira na jurisprudência, interpretando o artigo 53 da Carta Magna, dizendo que a imunidade material e processual dos parlamentares não inclui os crimes contra a honra, calúnia, injúria e defamação. E o Supremo interpretou isto dessa maneira. Até eu participei desta votação, neste sentido, até em proteção da própria atividade parlamentar. Eu disse lá no Senado que parlamento vem de parlare, do latim, vem de conversar civilizadamente. Se os parlamentares começarem a se ofender mutuamente, cometerem crimes contra a honra, agredirem os seus colegas, então isso não está coberto pela imunidade. Então, eventuais ações nesses inquéritos, nesse sentido... Qual é essa jurisprudência que eu nunca vi? Não, gente, vamos ministro. Eu estou afirmando. Vossa Excelência, faça uma pesquisa, por gentileza. Vamos lá. Eu estou afirmando como ministro. Não, cabeça não. Portanto, estou informando Vossas Excelências, como ex-integrante da Suprema Corte, qual é a posição da jurisprudência. Obviamente, é claro que a jurisprudência poderá evoluir, mas os inquéritos que estão sendo levados na Polícia Federal, que tem por objeto um crime dessa natureza, em tese não estão cobertos pela imunidade parlamentar. Essa é a posição do Supremo. Eu acho que há limites para tudo, não há nenhum direito absoluto, nem direito à vida, nem o direito à liberdade, muito menos o direito à livre expressão parlamentar. Aí, né? Nem a vida é absoluta. Ai. Ele vê, né? O parlare, do latim, né? Falar de forma civilizada. Bom, eu não sou especialista do direito,
mas o André Marcília é. E aí ele comenta o seguinte, né? Alguns pontos sobre a fala do ministro. Primeiro, parlare. Não quer dizer conversar civilizadamente, mas falar livremente. Para a conversa civilizada, não precisaria imunidade. Segundo ponto, não existe essa jurisprudência do Supremo limitando a imunidade aos crimes contra a honra. A jurisprudência entende que a fala é coberta se feita da tribuna e tiver relação com o mandato. A fala de Marcel Van Hatten teve relação com o mandato e foi feita da tribuna. Terceiro, a imunidade não é um direito absoluto, mas é um direito coletivo, pois o parlamentar representa o eleitor, portanto, é um direito maior do que o individual do ofendido. O jornalista Samuel Pancher não entrou no âmbito dessa questão judicial, porque ele não é jurista. Mas ele pontuou aqui uma coisa, né? Eu acho que fala muito dos coleguinhas dele da Globo. Ele devia falar, eu não sei por que ele não fala da Globo. Assim, particularmente preocupado quando o ministro de um governo Lula, vai até a sede do parlamento e diz a deputados que eles estão sujeitos a consequências criminais. Isso, né, dependendo do que eles falarem na tribuna. Na tribuna. Para você de esquerda entender quão grave é isso, imagina o seguinte. O ministro da Justiça do governo Bolsonaro vai lá na Câmara, pensa lá o Moro na época, o Mendonça, pega o Moro que a esquerda não gosta do Moro. O Moro vai lá e fala, senhores, cuidado aí, viu? Se vocês falarem demais, né, vocês podem ser processados criminalmente se, por exemplo, vocês chamarem Bolsonaro de gênio. Ponto 2, né? Como é que seriam as manchetes na imprensa? Como seriam as manchetes na imprensa? E mais um gesto de autoritarismo e ditatorial. Bolsonaro ameaça Congresso. Aí tá lá, o ministro de Bolsonaro vai lá atacando as duras conquistas obtidas na Constituição de 1988, conquistadas a duras penas, né? Porque você vê, a Constituição vem depois de um regime militar, onde as pessoas tinham dificuldade para poder se expressar. Lá vem o Samuel Pancher de novo. O ano era 2017. O então ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, rejeita a queixa-crime contra um vereador por crime contra a honra no WhatsApp. Sequer foi na tribuna. Uma das razões, imunidade parlamentar. Eventual excesso praticado deve ser apreciado pela Casa Legislativa. À época, a turma, por unanimidade, seguiu o entendimento do ministro Ricardo Lewandowski. Mas os tempos são outros. A Folha de São Paulo até fala isso, né? Fernando Rodrigues, que é quem chefia lá o jornalismo do Poder 360, lembra o seguinte, né? Uma interpretação vinda do defensor do conceito de desordem informacional. Que até hoje eu não entendi muito bem o que seria isso, né? Mas é o Brasil. A gente comenta assim para todo mundo saber o que se passa, fica um pouco a par. Você achar que é relevante contar para algumas pessoas que às vezes não acompanham a política diariamente. Eu fico me perguntando, né? Rapaz, o que pode ser feito para o ministro Ricardo Lewandowski tentar olhar o mundo pela nossa ótica? Tentar entender, né, alguns probleminhas, algumas vicissitudes que acontecem no dia a dia e que parecem prejudicar apenas a direita. É só quando é a direita, parece que não vale. Infelizmente, ele não consegue enxergar o mundo pela nossa ótica. Aí a Folha de São Paulo, editorial lindo. Talvez a parte melhor é o final, quando a Folha se entrega. Começa bem. O final é daquele jeito. O Supremo não deveria incentivar a censura na internet. A Folha está falando isso por causa do julgamento do Marco Civil da Internet, modificação do artigo 19. E começa falando que o Supremo prepara-se para mais uma, né, invasão das competências do Congresso. Desta vez, o alvo específico são os dispositivos do Marco Civil da Internet, mas a mira geral aponta para a liberdade de expressão. Pauta volta, né, hoje, quarta-feira, dia 4, enfim. O trecho em discussão do diploma
assevera que provedores do serviço só poderão ser responsabilizados civilmente por conteúdo gerado por terceiros se descumprirem ordem judicial para tornar indisponível tal conteúdo. Não há problema com esse comando se ele for avaliado pelo crivo clássico do Estado Democrático de Direito. Proibir alguém de se expressar configura sanção tão drástica a um direito fundamental que ela deveria ser exercida, ainda assim, em casos excepcionalíssimos, apenas pela caneta de uma autoridade do judiciário. O artigo 19 do Marco Civil nem precisaria disso, mas toma o cuidado de deixar explícito o seu propósito nas palavras introdutórias. Pega lá, né, a lei do Marco Civil da internet. Ele está na lei com aspas, na lei, o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Lá vai o pessoal mudar o artigo. O espírito do tempo, no entanto, alterou esse entendimento, inclusive no Tribunal Constitucional Brasileiro, que num passado não tão remoto, não sei quando foi isso, se portava como um bastião da livre expressão no país. Eu realmente queria entender, porque, falando sério, vai que teve um caso recente, tipo o que o Samuel Pancha mostrou. Você vê aqui, ó, Samuel Pancha mostrou essa decisão aqui de 2017. Acho que aqui tem a ver com a liberdade de expressão. Acho que seria bom a Folha de São Paulo, sim, ajudar as pessoas que não têm tanto conhecimento, falar, ó, nesse ano aconteceu isso, nesse ano aconteceu isso. Até pra gente ver, né, essas mudanças aí de entendimento que vem acontecendo. Mas enfim, não mais. O ministro relator de uma das ações, o ministro Dias Toffoli, já indicou que ampliará os casos de responsabilização de provedores, pois, segundo ele, o sistema de punição deveria se ajustar ao modelo atual das redes, que incentivaria a difusão de inverdades e conteúdos odiosos e criminosos. Acho que saber o que é conteúdo odioso, né? Acho que ia depender da crítica que a turma da direita fizer, como é que vai ser considerado discurso de ódio. Será uma surpresa positiva se a maioria dos integrantes do Supremo contrariar a predisposição do ministro Toffoli de impulsionar a autocensura nas empresas provedoras. A própria iniciativa do presidente Luiz Roberto Barroso de colocar em pauta o julgamento demonstra a inclinação por dar mais um passo na direção da limitação do direito à expressão. Os ministros, pelo visto, se cansaram de esperar que o Congresso Nacional, ao qual ainda cabe a função de legislar pela Constituição, decida sobre um projeto que trata desse assunto. Então, há um mau hábito recente de interferir por vias ortodoxas e heterodoxas nas prerrogativas de expressão dos cidadãos, os supremos magistrados somaram outro costume pernicioso que tem adotado com frequência. O quê? O de meter-se em questões típicas de outro poder. Aqui, até esse ponto, né, acho que a maior parte de vocês não, Folha de São Paulo, né? Meio que tá escrevendo o que eu penso do tema, aí chega no grande finale. Olha só. A saliência da cúpula do judiciário brasileiro conota uma leitura equivocada da política. Há quase 2 anos, não subsiste mais a ameaça constante de um presidente da República autoritário, irresponsável, adversário da Constituição de 88. Os tempos são de normalidade institucional absoluta e o Supremo já deveria ter se recolhido a seu papel estrito. Aqui fica parecendo que a Folha de São Paulo compreende o que ela fez, compreende o que ela apoiou, e agora fica, né, já deu, né? Já deu o que tinha que dar. Agora vocês podem voltar pra casinha? Pelo amor de Deus, vamos voltar ao normal. Parece que a turma começa a se arrepender de ter empoderado tanto um poder da República. Gerou uma certa distorção que não tá bacana. Muita gente chateada, triste, todo santo dia. Se você falasse sobre isso alguns anos atrás, ia parecer até esquisito. Porque eu lembro que lá atrás, 2016, 2017, 2018, quem acompanhou a época, né, até o crescimento aí do bolsonarismo, da direita, muita gente reclamava das redes sociais, que às vezes dava uma tesourada, dava um gancho, um perfil bloqueado. Eu falava, cara, o que foi que eu disse? Aquele shadowban, né, às vezes você colocava o nome da pessoa, não aparecia. Só aparecia quando você colocava @ da pessoa inteira nas plataformas. E aí o tempo foi passando e muita gente, né, preocupado com as Big Techs. E hoje, em 2024, quem tá ao lado das pessoas que acham que
o artigo 19 é importante manter do jeito que está, tipo que a Folha de São Paulo está falando, para garantir a liberdade de expressão, são as Big Techs. Big Techs fazem ofensiva em meio ao julgamento no Supremo que afeta as redes. O mundo mudou, viu? Mudou. Às vésperas da retomada do julgamento, duas das principais Big Techs, Google e Meta, divulgaram um posicionamento sobre a regra que está em debate na corte e defenderam o trabalho de moderação de conteúdo que já é realizado por elas. De um lado, as notas demonstram a tentativa de rebater a linha de argumentação de que nada fazem, como foi apregoado por parte dos ministros e representantes que falaram nos 2 primeiros dias de sessões. Assim, é absurdo falar que as Big Tech não faz nada. Acho que todo mundo deve conhecer um peixinho que já tomou um puxão de orelhas. Mas não, faz nada. De outro, sinalizam entender que o cenário sobre a mesa é que vai ter algum tipo de alteração na regra atualmente em vigor, ao mesmo tempo em que defendem a importância do modelo atual demarcado pelo artigo 19 do Marco Civil da Internet. Isso ocorre no momento em que não há clareza, né, qual é que vai ser a opinião, a decisão tomada pelo ministro Dias Toffoli. E o final aqui é aquele complemento que acho que vinha faltando nos últimos dias na imprensa e que eu acho que parte da direita esperava até esse posicionamento. E o pessoal perguntando, né, e o governo Lula? Né? E o Lula no meio dessa história? E o Lula? Além disso, houve mudança de posição do governo, deixou de defender um caminho intermediário pelo Supremo e se manifestou pela derrubada da regra atual, algo que teria um impacto maior para as empresas. Ainda que a interpretação proposta pela AGU no processo já criasse amplas exceções ao regime vigente hoje. Lembrando que a Gleisi Hoffmann falou, né? Precisamos regulamentar as redes sociais, senão a eleição vai ficar difícil. Pupetismo? Purulismo? Mas deve ser só uma coincidência. O advogado de Bolsonaro comentou uma coisinha rápida sobre o relatório lá da PF. Quero só mostrar, antes de mostrar para você um texto bem interessante publicado no Estadão. O advérbio possivelmente é utilizado por 96 vezes ao longo do texto. Possivelmente. 96 vezes. 96 vezes. Direito penal se preocupa com certeza, não com possibilidade. Não? Então, assim, é muito preocupante a forma como esse inquérito foi conduzido, sob vários aspectos processuais. Muitos deles eu já venho falando há muito tempo, eu digo e redigo. Falei insistentemente no programa da Andréia, no Globo News. Enfim. Enfim, ele tá comentando, né? Cara, 96 vezes possivelmente. E muita gente aí dando como certo, né? Que rapaz, tudo provado por A mais B. A gente comentou ontem uma matéria da Folha de São Paulo, falando, né, ó, tem umas lacunas ainda a serem respondidas, a serem esclarecidas. Eu acho que foi ontem. Minha localização temporal tá meio afetada. Mas continuando. Tava a minha leitura diária, né? Não tem como fugir dela. Desde que eu chego lá no Estadão, vi uma manchete que chamou a atenção. A dificuldade de tratar inquérito como inquérito. Quando eu li isso daí, eu falei, deve estar falando do que tá rolando agora, né? Brasil. Aí quando eu li o subtítulo, eu fiquei mais interessado. Não aprendemos com os erros da Lava Jato. Os PowerPoints, em suas diferentes modalidades, continuam produzindo certezas. Vamos ter que ler isso aqui. Aí o rapaz chamado Nicolau da Rocha Cavalcante, ele é advogado e também é jornalista. Então, talvez você vai ver ao longo do texto, ele está falando muito da questão do processo jurídico e de como a imprensa vem tratando de algumas coisas. E ele começa. Uma das principais críticas contra a Operação Lava Jato foi a de que, ainda na fase de investigação, usou-se a opinião pública para estabelecer uma específica versão dos fatos, mesmo que eles não tivessem sido devidamente corroborados no âmbito processual. A investigação, mais do que servir para investigar, foi instrumentalizada para condenar os envolvidos no tribunal da opinião pública e, com isso, forçar que a justiça proferisse depois determinado veredito sobre o caso. São muitos os problemas daí decorrentes. Esse início aqui, e até falo para vocês, gente, a Operação Lava Jato não se resumiu ao Lula, não se resumiu ao PT. Uma coisa que teve diversas frentes, para diversas pessoas,
E eu sinto que, às vezes, o pessoal tem um certo pé atrás em discutir esse tipo de assunto, porque fala, vai discutir aí, então Lula foi inocente. Cara, não é isso que está se falando. Não é sobre isso que está se falando. Olha, às vezes, para prestar atenção, porque se hoje a direita está reclamando de alguns problemas de rito processuais e outros assuntos assim correlatos, talvez no passado aconteceu alguma coisa similar. Tanto que a imprensa já apontou algumas vezes, né? Poxa, olha a questão lá do Sérgio Moro, gerou uma certa nulidade. Será que o caso de Bolsonaro não vai ter uma nulidade também, diante de algumas coisas que estão se desenhando? Enfim. Promoveu-se a condenação pública de investigados antes da justiça decretar sua condenação. Isso parece ou não parece o caos jurídico do momento? Muitas vezes, a pessoa não figurava sequer no inquérito como investigada. Bastava a menção do seu nome numa delação para ser condenado pela opinião pública. E às vezes o que era dito na delação, no final do dia, sabe, não tinha nada. Sabe assim, o cara falava o nome, tá? E o que o cara apresentava depois? Um exemplo disso daqui, que quem tiver interesse, tem mais de 2 anos no ar, é o vídeo que tá lá no canal do Quinto Elemento, onde eu tô conversando com o Arthur. Arthur conta um pouco da história dele e de algumas coisas que aconteceram. Arthur pode falar bem dessa situação aí, né? Aparecer assim, cara, fala o que foi que eu fiz. Ele não quer nem saber porque ele tá fazendo, mas tá apanhando e tem que apanhar. Mas continuando. Não existe nessa dinâmica direito de defesa. A pessoa já está condenada antes mesmo de haver uma denúncia contra ela. Adverte-se, isso não significa atestar a idoneidade de seu comportamento. O tema é outro. A violação do direito de defesa é igualmente grave nos casos em que a pessoa praticou o crime e nos casos em que não praticou. E é grave porque o Estado não tem o direito de punir ninguém, não tem autoridade para dizer que uma pessoa cometeu determinado crime sem respeitar o direito de defesa e o princípio do contraditório. Trata-se de ponto inegociável. No Estado Democrático de Direito, nenhum órgão estatal pode ser usado para finalidades fora de suas atribuições institucionais. Isso é autoritário, antidemocrático. O sistema de justiça não pode ser manejado para fixar responsabilidades penais fora de seus parâmetros constitucionais e legais. Um segundo problema refere-se à natureza do trabalho investigativo, quando a hipótese do inquérito é tratada desde o início como verdade estabelecida e assim apresentada na opinião pública. Quando a gente para olhar assim, o próprio Estadão, né, onde foi publicada essa matéria, a forma como o Estadão trata os assuntos desde sempre, eu não vou nem falar da Globo e os vazamentos seletivos. Um exemplo, não, vamos falar. Um exemplo recente. Eduardo Bolsonaro estava falando. Estavam lá, fizeram uma perícia no celular do tio França. Ele tirou foto com diversas pessoas, mas foi publicada na coluna da Bela Megali uma nota falando que a Polícia Federal estaria olhando lá os áudios, trocado, mensagens. E qual é a imagem de capa da matéria? A foto do tio França com Eduardo Bolsonaro. Por que escolheram o logo do Eduardo Bolsonaro? Será que tem uma tentativa de colocar um grupo político como vilão perante a opinião pública? Enfim, né? A investigação deixa de ser investigação para se tornar juízo. O uso do suposto no jornalismo, ao falar de crime em sede de investigação, não é preciosismo, mas estrita adesão aos fatos. No Estado Democrático de Direito, com divisão de poderes e respeito aos direitos fundamentais, atribuir crime a uma pessoa é competência exclusiva do judiciário, a ser exercida dentro de um procedimento específico. Sem esses dois aspectos, a competência e rito, imputar crime a uma pessoa é arbítrio, afronta as garantias da própria democracia. O respeito ao rito passa por compreender o rito. Prova, no sentido de elemento apto a fundamentar uma condenação, é apenas aquela produzida em contraditório judicial, como prevê o Código de Processo Penal. Tudo que se tem antes do processo penal são meros elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Mais do que mera questão de nomenclatura, isso significa que, no momento do inquérito, é impossível haver elementos suficientes para considerar uma pessoa culpada. Porque pode ter uma explicação.
Como, por exemplo, vamos pegar o que a Folha de São Paulo estava pontuando. Você tem monitoramento do Lula. Aí fala, não, o pessoal tá aqui, ó, foi detectado na estação de rádio. Tá, mas a estação de rádio não era do prédio que o Lula estava hospedado. É de uma região ampla. Que como a Folha de São Paulo comentou, o cara podia estar no supermercado, o cara podia estar no shopping center, podia estar no escritório, no ponto comercial qualquer. Como é que você pode confirmar que o cara estava ali monitorando o Lula? Então tem que dar espaço pro contraditório. Às vezes é isso aí mesmo que aconteceu. Às vezes ele realmente estava monitorando o Lula, mas, cara, entendeu? Assim, coloca assim as coisas na imprensa de uma modo que o cara tá condenado, o cara é culpado, bandido. Enfim, evidencia aqui mais um problema do uso abusivo das prisões preventivas. Na Lava Jato, elas funcionavam como a confirmação da culpa dos envolvidos. A justiça decretou sua prisão, irmão. Você é bandido. Não precisava mais de denúncia, de processo de defesa, de sentença de recurso. É preso, é bandido. Para piorar, isso era percebido como positivo pela população. Pela primeira vez na história do país, o judiciário estava colocando gente poderosa na cadeia. E como o cara falou antes, não significa que essas pessoas são inocentes. Ele está comentando, a gente tem que respeitar o processo um pouco mais antes de sair apontando o dedo. A não ser que são algumas coisas assim muito absurdas que você realmente vê, cara, não tem como. Por mais que estejamos pessoalmente convencidos de que houve crime, é erro tratar na esfera pública a hipótese investigada como verdade. E sejamos honestos, esse tratamento não é concedido depois de uma apuração detalhada do que foi confirmado, excluindo todo o restante. No imaginário popular, toda narrativa torna-se verdade, sendo que é impossível, de fato e de direito, estar a narrativa devidamente corroborada na fase investigativa. Porque não tem o lado do réu. O cara não falou, não deu nenhuma explicação, mas não, o cara é culpado. Infelizmente, os acontecimentos recentes mostram que não aprendemos com os erros da Lava Jato. Os PowerPoints, em suas diferentes modalidades, continuam produzindo certezas. As investigações continuam estabelecendo a verdade pública. Tudo isso causa um enorme prejuízo à justiça. A rigor, a todo o regime democrático. Nesse cenário, não há final bonito para o judiciário. O judiciário vai perder isenção, julgando com base na pressão popular, ou vai acabar por perder a autoridade, por não condenar o que há muito estava condenado por parte da opinião pública. A justiça fica destituída de sua capacidade de pacificar os conflitos sociais. E aí encerra falando que no regime democrático, hipótese investigativa e fato provado são realidades distintas, que existem momentos processuais distintos. Talvez alguém questione. Mas há muitos indícios, os elementos de materialidade, de autoria do crime são evidentes. Nesse caso, vislumbra-se ainda mais razão para não fazer da investigação um espetáculo, para não transformá-la em juízo antecipado. Sendo abundantes os indícios, não há necessidade de precipitar o julgamento. Mais importante, necessário e decisivo é apresentar uma denúncia bem feita, precisa e consistente. É isso que se deve aplaudir. É isso que se deve exigir. A imprensa, parte dela, a Folha, por exemplo, o David Agape estava comentando, que ainda tinha alguns pontos que seria bacana ter um pouco mais de informação para respaldar algumas afirmações categóricas. Mas o papel, acho, da maior parte da imprensa, em especial a Globo, é falar nada mais precisa ser questionado. Todo mundo errado. E é isso aí. Uma notícia triste, mas só para registrar, pra vocês ficarem sabendo. A ex-mulher do tio França teve aquele problema, né? A casa pegou fogo, ela colocou, enfim, não resistiu, veio a óbito. Notícia aí. E a turma da esquerda não perde tempo, né? Pra você ver como hoje, como o que se tornou a esquerda no Brasil. Atos pela prisão de Bolsonaro evitam estimar público e turbina pautas para mobilizar a adesão. Assim, é um assunto para você ver, né? Olha, o brasileiro está tão interessado em condenar Bolsonaro que para a esquerda conseguir colocar a gente na rua, além de um ato para Bolsonaro, colocou as bandeiras: fim da escala 6x1, taxação dos super ricos, defesa do meu corpo, minhas regras, em repúdio à proposta aqui também da Câmara dos Deputados, né? O mote central é anistia, prisão para os golpistas, pelo arquivamento do projeto de lei que perdoa condenados.
Pra ver se coloca a gente na rua. Parabéns aí, né? Turma da esquerda. Realmente, vocês estão demais. Teve ontem uma decretação de lei marcial na Coreia do Sul. Não me pergunte o que está acontecendo lá. Não faço a mínima ideia do que está acontecendo na Coreia do Sul. O que eu sei é que não deu tempo nem de ninguém tentar... Talvez o André Guedes já entendeu tudo. Aí foi lá dar lacrada. Cenas do próximo capítulo. Bozo indo encontrar o aspirante a ditador da Coreia do Sul. Se fosse de esquerda, seria o Lula. Cara, dorme e acorda pensando em Bolsonaro, né? Ah, o Clark tá ali, ó. Rapaz, o lance acontece do outro lado do mundo e o cara mete Bolsonaro no meio da história. Sério mesmo, velho. Esse cara precisa de ajuda especializada. E vamos que vamos. Gente, falando do Brasil, do Dilma, fala aí de outro país, né? Teve a final da Libertadores, na Argentina. O Fábio Mitidieri, que até do PSD do Kassab, né? Número ali 55. No dia 26, antes da final, ele veio ao Twitter avisar pro povo de Sergipe, né? Fala, meu povo! Tirei uns dias para garantir que minha saúde esteja 100%. Tá dodói. Teve pneumonia. O governo segue sob orientação do nosso vice, Zezinho Sobral. Agradeço a compreensão e reafirmo meu compromisso de estar sempre pronto para servir nosso estado e os sergipanos. Aí, né, teve o jogo. Esse é o governador. E após ele ser flagrado, essa postagem ganhou uma checagem, né? No dia 30 de novembro, o governador foi flagrado assistindo a final da Libertadores na Argentina. É por causa desse tipo de comportamento que as pessoas perdem a fé na política. Ficam revoltadas com a existência do Estado. Porque todo dia é isso, cara. A noite de Sergipe se afasta por motivo de saúde e vai estar na final da Libertadores. E como se fosse pouco, o cara ainda volta pro Twitter para escrever 2 tweets e tomar uma checada em cada um dos Twitter. É muita cara de pau. Fala, meu povo, eu afirmo meu compromisso com vocês, estou afastado oficialmente, seguindo o que a lei determina. Bom, se tá na lei, tá de boa, né? Se é técnico. Técnico. Tá na lei. São técnica. 100% ortodoxo. Em uma viagem com minha família, paga com recursos próprios. Aí tá ali, né? Seu Fábio Mitidieri, corredor mais bem pago do Brasil, afastado por questões médicas, optou por viajar para Buenos Aires enquanto se recuperava de uma pneumonia em vez de repousar e descansar. E depois ele ainda fala assim, ó. Lamento o uso político de informações, distorcendo propositalmente o fato de eu estar em descanso após o período em que eu estive doente. E tá ali, cara. Não há uso político da informação. É um fato que o governador estava no estádio, contrariando orientações médicas. Depois de uma doença grave, sistema imunológico meio baixo, tinha que se precaver, governador. Aí vem o PT. Né? Que ainda consegue ser pior. Se essa notícia colocasse ali 2015, 2014, não mudava nada. Era Dilma, agora é o Dilma. Correios tem prejuízo recorde e estatal fala insolvência. Insolvência é quando, irmão, a conta não fecha, o governo vai ter que socorrer. Só que tem mais. Essa matéria do Poder 360, infelizmente, não é só sobre o prejuízo. A atual gestão dos Correios, durante a era Lula, conseguiu aí o maior prejuízo da história da estatal, 2 bilhões. Se continuar nesse ritmo, deve superar o déficit de 2015 de 2,1 bilhões registrados quando Dilma era titular do Palácio do Planalto. O presidente dos Correios é o advogado Fabiano Silva dos Santos, 47 anos, indicado pelo Prerrogativas, aquele grande grupo. E aqui isso aqui é matéria de verdade. O Poder 360, não vou falar 100% do tempo, porque eu terei que ler todas as matérias, mas com certeza acima de 90% do tempo faz jornalismo. Traz um fato, tenta não colocar nenhuma palavra para mexer com todas as emoções como a Globo faz. Quando fala do Prerrogativas, não segue a linha editorial dos jornalistas do consórcio, grupo de juristas, não.
Prerrogativas é um grupo de advogados simpáticos ao Lula, que atuou e segue atuando fortemente contra as acusações de processo da Lava Jato. Apoiadores do Lula. Não tem como falar do Prerrogativa de outra maneira. Fabiana do Prerro, como o coletivo é chamado, tem relação de amizade com o filho de Disseu, né, o Zeca. É conhecido como churrasqueiro de Lula. O grupo de advogados fará sua festa de fim de ano em 6 de dezembro, com a presença de Lula e da Janja, que será homenageada. Por causa da deterioração das contas, os Correios decretaram em outubro um teto de gastos para o ano de 21,96 bilhões. Aí, olha, a definição foi informada aos gestores em 11 de outubro. O documento foi colocado sob sigilo. Mas veja só, mas graças a Deus, o Poder 360 teve acesso. Foram determinadas outras 3 ações para reduzir o rombo das contas. Primeiro, suspender contratações de pessoal terceirizado por 120 dias. Apesar de terminar de funcionários, os Correios costumam contratar mão de obra extra em algumas circunstâncias. Essa prática está suspensa. Segundo, cortar preço de contratos. Negociar, reduzir no mínimo 10% dos valores dos acordos que estão em vigor e encerramento de contratos. Prorrogação só poderá ser feita com a economia das renegociações. Aí, para mostrar, né, a questão do sigilo, ele coloca, primeiro, a questão da insolvência. Pega lá, item 4, evitar que a empresa entre em estado de insolvência. E aí no item 5 começa a primeira linha. As informações devem ser mantidas em sigilo e confidencialidade. Eu acho que uma empresa estatal, principalmente quando não é de capital aberto, não é, né? Não vem nem comprar envenenações do correio. Cara, acho que devia ser tudo público. Porque é do povo, né? O povo saber o que está sendo feito. Os Correios esperavam receitas de 22,7 bilhões em 2024. Agora revisaram para 20. Mesmo que o teto de gastos funcione plenamente, ainda haverá um prejuízo de ao menos 1,7 bilhão. Ao justificar as medidas, os Correios afirmaram ser preciso evitar o risco de insolvência, ou seja, que o risco da empresa quebrar e precisar ser resgatada pelo Tesouro. As contas dos Correios pioraram desde a chegada de Fabiano no comando da estatal. Uma série de decisões tomadas pelo presidente impactou o orçamento da empresa de uma maneira significativa. O Poder 360 revelou em novembro que os Correios desistiram de recorrer em uma ação trabalhista com valor de 600 milhões em 2023. Aí olha agora. Que ação? Não, 600 milhões? Ia ter que pagar em 23, né? E aí? Os números, ia ficar ruim, né? Correio. Em manobra contábil, jogaram o prejuízo para 2022. Bolsonaro! Culpa de Bolsonaro! Foi Bolsonaro! O TCU está investigando o caso. Outra ação trabalhista de cerca de 400 milhões, já em fase mais avançada, também foi deixada de lado pela estatal, que preferiu pagar o valor demandado por funcionários. Aí o Poder 360 fez esse gráfico, né? Sob Lula, Correios voltam a dar prejuízo contínuo. Teve aqui, ó. Da Dilma, 2015, prejuízozão, 2016. Aí com o Temer deu lucro, Bolsonaro, lucro, maior lucro da história, né, 2021. Aí 2022, Bolsonaro tá amargando um prejuízo. Mas, tem um mais, né? E Lula manteve o prejuízo em 23 e tá vindo para 24. Aí o que é que o Poder 360 te esclarece? Manobra contábil nos Correios fez lucro de 2022 virar prejuízo. Em 2023, sob Lula, 1 bilhão foi pago em indenizações, o que iria causar prejuízo. No entanto, esse valor foi lançado retroativamente no balanço de 2022. Assim, o lucro de 200 milhões sob Bolsonaro virou prejuízo de 800 milhões. O governo Bolsonaro teria fechado com 4 anos de lucro e aí virou prejuízo. Aí o Poder 360 foi atrás, né? Vamos perguntar aqui, pô. E aí, cara? O que tá acontecendo? Abre aí o coração. Por que está dando prejuízo? A resposta é padrão, né? O Poder 360 procurou Correios para perguntar as razões que originaram o teto de gastos e as medidas de contingenciamento. A estatal alegou frustração de receitas e citou 2 motivos principais. O primeiro,
herança contábil da gestão anterior. Cara, a empresa, nossa, a situação financeira é muito difícil, né? Governo Bolsonaro, não, Bolsonaro, Bolsonaro. Ai, e a taxa das blusinhas, que é a ideia do Lula, né? Então, a culpa é de Bolsonaro, mas também é do Lula. Aí o Poder 360, olha lá, ó. Apesar dos Correios atribuir um prejuízo atual à gestão, né? Durante o governo Bolsonaro, a empresa teve lucro, né, irmão? 3 dos 4 anos de governo. Complicado aí, né? Esse pensamento de vocês, essas falas aí de vocês. E essa questão das blusinhas já tinha saído da imprensa dias antes. A Veja tinha comentado sobre isso. O prejuízo bilionário dos Correios e o efeito da taxa da blusinha. O fim da isenção do imposto de importação de compras em sites internacionais como Shein e AliExpress no valor de até $50 começou a valer oficialmente em agosto e já trouxe impacto para a operação dos Correios. Entre julho e setembro, a estatal faturou um pouco mais de R$1 bilhão em operação cross-border, né, que são postagens internacionais, uma queda de quase R$200 milhões quando comparado ao mesmo intervalo de 2023 com faturamento de R$1,3 bilhão. As pessoas estão comprando menos. Isso aqui deveria fazer muita gente raciocinar que quando se fala de economia, a coisa não é tão preto no branco. Um processo. Uma coisa vai puxando outra, que vai puxando outra, que vai puxando outra, que vai puxando outra, que vai puxando outra. É um processo. Nem sempre um número cru, um número redondo lá é aquilo ali. Às vezes tem uma coisinha a mais. Às vezes as pessoas não param para prestar atenção, para se questionar, para refletir e falar, cara, olha só, você olhou por esse ângulo? Você olhou isso daqui? O número oficial, beleza. Vai colocar aqui a questão, as comprinhas, né, para aumentar a arrecadação do governo. Tá, e o prejuízo? As pessoas vão comprar menos. Então, será que essa arrecadação vai ser realmente o que o governo espera? Quando você vê essas discussões econômicas que tem quase todo santo dia, a turma nunca quer olhar os poréns. E quem acompanhou o governo Bolsonaro aí devia ser a primeira pessoa a ir em busca dos poréns. Que tá para nascer um político que tudo que saía dele na imprensa parece que tinha que ir atrás dos poréns. Que parece que a imprensa tinha uma má vontade sem igual de comentar no que estava acontecendo. Antes de falar um pouco mais até sobre essa questão da comprinha, isso daqui me dá uma tristeza sobre o PT. Porque, você vê, né? Sai do superávit para vir para o déficit nas contas e fechar no prejuízo. 2022. À espera da privatização, Correios registram um lucro recorde de 3,7 bilhões em 2021. Que saudade do meu ex. Realmente, da saudade era Bolsonaro. Eu coloquei aquela nota ali e falei dessa tristeza. Essa agenda de privatização, eu não sou contra a privatização, também não sou a favor dela. Eu acho que cada caso é um caso. O problema para mim é que o PT parece que vive para destruir tudo que o Brasil tem. Toda a agenda que o PT bota a mão apodrece. Lá no podcast eu falei isso em determinado momento. Acho que eu já tinha comentado aqui em vídeo também em algum momento. Se você pega, por exemplo, a origem da luta de reforma agrária no Brasil, não saiu das mãos de um movimento comunista. Você vê, era gente, povão mesmo, assim, gente da roça ali, às vezes um pedaço de terra. O cara queria um pedaço de terra. Aí o PT vem com o MST. Quando se fala de reforma agrária, o pessoal pensa o quê? Quando lembra do MST, você fala, pô. Aí você vê empresas estatais. A percepção das estatais antes e depois do PT, fala, cara, lá atrás o pessoal ficava indignado, falava muito da Vale, né? Fomos roubados. Aí vem o PT e fala, cara, tem que vender, porque se deixar aí, o PT vai destruir. O PT gera um sentimento de aversão no brasileiro. Tudo que o PT bota a mão, o PT estraga. Tem gente da esquerda falou isso, né? Tô lembrando aqui agora, trouxe aquele tweet do Danilo Thomas. O Danilo Thomas, inclusive, reclama do judiciário. Fala, cara, até isso. Ele fala, não que o judiciário fosse, oh, meu Deus, como é democrático, como eu gosto do judiciário, como é de esquerda. Mas depois que o PT chegou, rapaz, tá insustentável esse país. Aí você vê. Que tá ruim, vai piorar. Mais taxação no comércio online dos sites internacionais. O que é que vai acontecer? As pessoas vão comprar ainda menos. O tema da reunião desta quinta do Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, Finanças, Receitas ou Tributação dos Estados
será a discussão da proposta de aumento da alíquota de ICMS para 25%, que já é 17%. Essa é a demanda do varejo brasileiro e que atinge diretamente os preços da Shein, Shopee, AliExpress. É só taxa para o povo pagar. No momento que se fala de corte, e o corte está sendo feito, mais uma vez, em cima do povo. A única coisa que o povo ganha é imposto. Todo direito, benefício, só segue sendo cortado. Aí a Anitta ali lembra também. A Folha já coloca aqui, né? A Shein conversou com a Shein, sei lá. Chama de Shein. Chama Shein. Consumidor pagará possível alta de ICMS sobre compras de até R$50, diz executiva da Shein. A Anitta relembra, né? Ano passado a Janja, choquei. A taxação é para as empresas, não para o consumidor. E a Tsuki leva para outro caminho, para mostrar que enquanto o povão vai pagar ainda mais imposto. Já defende o governo, né? Nas redes, e diz que taxação sobre o comércio atingirá empresas, não consumidores, que é o que a gente lembra. E depois, Lula e Janja mostram nova cascata artificial na Granja do Torto. Não falta dinheiro para cascata artificial, né? Não falta dinheiro. Mas, quando pensa lá do povo, toma-lhe imposto. Toma-lhe imposto e piora. Eu comentei com vocês sobre essa questão do EPC, salário mínimo. Eu falei, gente, tem umas coisas que estão acontecendo que a gente tinha que se perguntar o porquê do Lula estar colocando algumas narrativas para frente que talvez possam nos indicar que a coisa é pior do que está parecendo. Que assim, ele está mexendo numa coisa que assim, é tão absurda que ele tem que criar uma narrativa para justificar o que ele está fazendo. Aí você vê. Medidas não resolvem todas as questões. Os cortes de gastos. Diz o Duriga, o braço direito do Haddad, atualmente lá na Fazenda. Foi no evento da XP para falar assim, ó, não, isso não resolve todas as questões fiscais. Não resolve a trajetória da dívida de maneira definitiva, não resolve as metas, né, de primário de maneira definitiva, mas resolve definitivamente a pressão da despesa obrigatória de 25 e 26. O cara tá te avisando, ó, o que a gente vai cortar? O que tá sendo cortado agora? Cara, acabou, assim, nunca mais vai ter... Vai brigar depois sobre o salário mínimo, vai brigar depois sobre BPC, vai brigar depois sobre tudo. Porque, possivelmente, vai ser basicamente para sempre o que o pessoal tá decidindo. Lá, vai estar ali até 2030. Vamos ver. Os caras querem tomar medidas que serão pros fins dos dias. Mas o resultado não é um resultado estrutural, profundo. O resultado, não. Mais 2 anos. 2 anos aí dá pra segurar. Daqui a 2 anos a gente corta mais do povo. Daqui a 2 anos, sei lá, o que mais dá pra cortar? O que mais dá pra cortar? Dá pra cortar, não é que aumenta imposto. Aí o cara vai na reunião de banqueiros. No evento, Durigan chamou a atenção para a importância dos gestos que Lula adotou na semana passada, que foi o que eu falei pra vocês. O Lula está abrindo mão da política de valorização do salário mínimo, como aprovada e retomada ano passado, para fazer uma harmonização com o crescimento das despesas. Está mexendo no Bolsa Família. Está mexendo no BPC. Estruturante. Não é um detalhe. Fala assim, irmão, olha só. O Lula está indo nas coisas que eram mais caras na história para o povo trabalhador. Para ficar de bem com vocês. E isso gastando mais para defender o corte de gastos. O governo vai gastar milhões na campanha sobre redução de gastos. Campanha publicitária, corte de gastos, injeção de imposto de renda, deve gastar uns 40 milhões. Num país onde muita gente comentou na rede social, principalmente por conta do Felipe Neto, depois de artistas diversos, foi a questão do PERSE, isenção fiscal, né? Muito dinheiro ali. A Globo, mais de 150 milhões. A Globo. Aí o Tássio Lohan, jornalista do Metrópolis, ele fez uma thread, mas também publicou a nota. Mas como na thread dele tem umas imagens, eu falei, não, vou pegar a thread dele aqui, que tá bem direto ao ponto. Aí você vê, será que não podia cortar daqui?
Não podia cortar daqui porque o PERS não existia. O PERS não existia. O PERS foi criado para auxiliar as empresas ali na época do Fica em Casa. Ele fala, ó, o deputado que criou o PERS foi beneficiado com 1 milhão do programa. 2 empresas de Felipe Carreiras foram isentas de pagar impostos graças a uma lei criada, desenhada e articulada por ele mesmo. Mas técnico. Tudo técnico. 100% técnico. Nas decisões econômicas. Técnico. Carreiras foi autor da lei do PERS, publicada em maio de 2021, e atuou fortemente no primeiro semestre deste ano a favor da manutenção do programa, porque ele tinha prazo para acabar. Não, vamos manter, porque isso vai ser bom. Uma das companhias beneficiadas, a Festa Cheia, foi isenta em R$529 mil de impostos via PERS entre janeiro e agosto de 2024. Só esse ano. Trata-se de uma produtora de eventos que tem feito shows a todo vapor, patrocínio de bets, né? Grandes bets, meu Deus, que tá ajudando aí o brasileiro a perder a fé no mundo. Presença de grandes artistas, apresentando números de dar inveja. Em 2023, a Festa Cheia teve faturamento de 20,2 milhões. E desse total, o lucro foi de 15. É o mago dos negócios. Esse resultado líquido é considerado fora da curva. Parabéns para deputados. Lendário. Deve ser primo do Juscelino. Segunda empresa de Carreiras, que também foi isenta de pagar, é o restaurante Rufo. O estabelecimento foi beneficiado em R$410,7 mil nos primeiros meses desse ano. Comida bonita, bem feita, né? Alta culinária. O restaurante fica no alto de um prédio em Recife e o mais importante, foi aberto em agosto de 22, ou seja, 4 meses depois do fim da emergência, né, do Fica em Casa. O que indica que a empresa ela não foi afetada pelo auge da crise do Fica em Casa. O PERS era para ajudar as empresas nesse período do Fica em Casa. Tá aqui a data, ó. 3 de outubro de 22. Procurado. Adorei essa resposta. Carreiras ele assegura que a inclusão de suas empresas seguiu critérios estabelecidos pela lei, ou seja, uma decisão técnica, do jeito que o liberal gosta, técnico, e explicou que trabalha a favor do setor como um todo, não de competências específicas. Isso aí. Parabéns, deputado. Técnico. 100% técnico. Muito técnico. Aí, para falar um pouco mais dessas questões econômicas. Flávio Garage, mecânico. Além de trabalhar como mecânico, hoje em dia ele também oferece aí inspeções, porque muita gente não conhece de carro, então ele vai lá, dá uma olhada, né, ver como é, tá, liga o motor, o mecânico tem ouvido, sabe, ele tá batendo uma válvula, dá aquela sentida, vai que tem o tipo de vazamento, né, tá com baixa compressão, olha ali, falei, rapaz, cara, que é furado, irmão. Bota lá aquela canetinha pra ver se tem gesso no carro, já foi batido. A galera é boa hoje em dia, viu? A galera, Maria, o povo corta o carro no meio se deixar e junta as peças. Aí ele dá um relato de quem trabalha como mecânico e também fazendo inspeção para ajudar o povo a comprar carro. Ano que vem a coisa vai ficar feia, viu? Essa semana eu fiz mais de 10 orçamentos de avaliação. Nenhum foi aprovado. A maioria falou que não ia comprar carro esse ano porque as coisas apertaram e não sabe como é que vai ser em janeiro. Ninguém mais confia nesse país. Aí vem o perfil ali, né? Mecânico duro do subúrbio. Ai, não estão fechando meus orçamentos, o Brasil quebrou. Aí ele coloca, Federação dos Distribuidores de Veículo. Venda de carro 0 km no Brasil em 2024 é mais alta desde 2014. O crescimento está ligado aos índices de confiança dos empresários e consumidores na economia brasileira. É notícia. É um dado. Esse dado é mentiroso? Não. Tá vendendo realmente. Teve alta na venda. Mas e aí? Então Flávio Garage está mentindo? Mas tem os poréns. Vamos ver o que ele responde. Ele responde, deu RT nesse perfil. Vou dar um zoom aqui no texto. Eu acho legal que a esquerda, para defender o painho, ignora a realidade. Eu tô na rua, todo dia, entrando em agência e conversando com os vendedores, falando que tá sendo o piano de vendas. E chega o quitandeiro aqui falando que eu tô errado, porque os números, né, dizem o contrário. Sabe por que esse número tá alto? Porque locadora compra carro mais barato, aluga por 2 anos e recupera todo o seu investimento quando vende o carro sai de graça para eles. E sabe por que a locadora está comprando mais carro? Porque as pessoas estão preferindo alugar quando precisa do que ter um carro na garagem que só de PVA e seguro vai custar uns 7, 8 mil reais por ano.
Porque os carros das locadoras depois são vendidos para fazer Uber, porque as pessoas estão andando mais de Uber, porque não conseguem mais manter um carro. O governo, né, enfim, é o comunista padrão. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. PS, nesse número também entra moto, utilitário, caminhão, que não significa que o povo está próspero, e sim que está trabalhando na informalidade. Para corroborar com essa visão, não é que o Flávio Garage também seja o dono da razão. Tive lá um comentário de um perfil falando, ó, dados da FenaBrave de emplacamentos acumulados até outubro nos anos de 2014 e 2024, que é a comparação da matéria, né? Venda de carro é mais alta desde 2014, então vamos comparar 2014 e 2024. Olha qual era o cenário em 2014. Varejo, cinza. Varejo significa, você está vendendo pro povão, ali, o povo está comprando. Venda direta é assim, vende um monte lá para locadora e tudo mais, né? Empresa. 70%, 71% é venda, povo. 2024, né? Automóveis mais comercial leve. O varejo cai de 71 para 52. E o carro, nessa venda direta, muitas vezes para locadora, sai de 29 para 48. Então, assim, no final do dia, teve aumento? Teve. Mas o que é que esse aumento significa? O que é que esse número significa? Você pode dar várias conotações. É questão, o PIB. O PIB cresceu. Para quem? Para você? Você está ganhando mais dinheiro? Por que o PIB cresceu? Às vezes é uma empresa que é muito rica, está faturando ainda mais. Mas o per capita, o PIB, no seu bolso, no seu dinheirinho, seu salário, está estagnado. Então, muitas vezes, quando você vê essas discussões políticas, tá aí, a meta de inflação, a meta fiscal, cara, você fala, meu, esse número não condiz com a minha realidade, das pessoas que eu conheço. E daí? Mas o número é importante para algumas discussões que muitas vezes não passam pela vida do cidadão. Eu tô cada dia mais cético nesse ponto aqui. Perdoa até se eu tô ficando chato, mas tentar assim comentar porque eu acho que às vezes uns assuntos que eles não são tratados e todo o debate desse tema, ele gira em torno do jornalismo econômico do consórcio. E qual o problema disso? O problema disso é que a própria revista Piauí contou ano passado, mostrando por A mais B, também não seria um segredo, que hoje é raro você encontrar um veículo desse de imprensa, principalmente os focados nessas questões econômicas, que o dono desses veículos não é uma instituição financeira. Então, se você tem uma instituição financeira dona de um portal que comenta economia, ela vai comentar sobre o que interessa para o mundo financeiro, não sobre a vida do povo, não sobre o mundo produtivo, porque são coisas diferentes. As consequências em cada setor são diferentes. O setor financista, que está preocupado ali com o valor do dinheiro, ele está olhando um indicador. O outro está olhando outra. Você vê aqui, ó, com dólar a R$6, nova onda de reajustes se alastra na indústria. Quantos e quantos maquinários não são importados? Quantos e quantos, assim, matéria-prima diversa não é importada para você poder fazer, trabalhar em cima dela? Fala muito do pãozinho, né, do trigo. Mas não é só isso. Você está aumentando todo o custo da indústria. Qual é a consequência disso no final do dia? Além da inflação, né, juros e tudo mais. Aumento de negociação envolve alimentos, higiene, beleza, eletrônicos, eletrodomésticos na faixa de um dígito. Risco é elevar a pressão, inflação e juros, né? Quem que está preocupado com isso? Mas ali, né, a meta fiscal, olha, vai ter que aumentar as taxas ali, quem? Estamos aqui, a economia está muito dinâmica. Temos que entrar aqui num processo contracionista. A economia está devagar, você não quer que a economia contraia mais. Tá bom, grandes economistas, sabe, eu que sou maluco e tô, sei lá. Dólar 6, comida das alturas, água levando pancada e o próprio pagando a conta. Quem que tá rindo de orelha a orelha? Os banqueiros, né, claro, com o PT dando na focinha. Até quando sai a informação assim, ó, bateu superávit. Eu até tava comentando no podcast ontem, eu falei, ó, eu me reservo o direito de ainda não ter uma opinião formada sobre o Milei. Eu vou esperar o governo dele falar, pô, foi bom, foi ruim. Uma coisa... Tá aí Milei trabalhando para tentar entregar um número positivo, né? Um superávit. Às vezes você corta um monte de coisa, que a promessa é a seguinte, ó, população da Argentina, me perdoa. A gente vai passar um perrengue aqui enquanto país.
Mas a gente precisa das contas públicas, porque o meu objetivo é reduzir, sabe, nossa dívida. Com isso daí, recuperar um pouco da confiança, para recuperar o valor do peso, controlar a inflação, e a gente começar a ter um crescimento realmente sustentável. E aí daqui a 2 anos, cara, tem um pouco de paciência. Vocês vão ver como a vida de vocês vai melhorar. Vai começar a melhorar. E aí você, pô, velho, passa o tempo, você vê, o bicho entregou o mesmo resultado. Mas no momento tá lá, superávit. Ao mesmo passo que a imprensa estava noticiando outro dia, ó, a pobreza subiu. E realmente a pobreza subiu. Eu vejo as matérias sobre isso. O pobre está numa situação um pouco mais complicada. A longo prazo, as medidas elas vão trazer o resultado esperado? Eu realmente espero que sim. Pô, torço para dar certo, até porque o Milei é tido como um cara da direita, então ele fica observando. Só que ao mesmo tempo eu fico naquela minha desconfiança, né? Olha, o Milei tá ali dando entrevista para The Economist, a revista dos Rothschild. Pô, a Folha de São Paulo, o Globo, Estadão, os 3 do editorial elogiando o Milei. Pô, velho, Milei, vai na manha. Mas a política econômica do Milei, pra eu realmente sim falar, pô, deu certo, deu errado, eu não vou conseguir julgar agora. E quem quiser minha opinião, cara, eu só vou dar daqui a quando o governo Milei estiver acabando. Falar, pô, deu pra julgar. Realmente, o Milei forçou um arroxo nas contas públicas e entregou no final do dia. E se ele não fizesse, era pra fazer o quê? Eu não sei. Sou um populista. Só vou defender o interesse popular. O povão merece tudo. Estou revoltado com esses cortes e vendo o povo pagar. Porque toda vez que eu falo com um amigo meu, que tá no Brasil, que eu falo com alguém de minha família, é só reclamação que a vida tá difícil. Quando o povo parar de falar que a vida tá piorando, que esse mês dá uma melhorada, eu vou parar de ficar enchendo o saco. Se o povo tá infeliz, eu também tô infeliz. Tô chateado, véio, sabe? Me dói pessoas que eu conheço falando, cara, minha vida tá ruim, minha vida tá difícil. Gente assim que convive anos ao lado, conheço, assim, amigo de verdade. Não é conhecido, é amigo. Pô, véio, meu amigo tá na pior, velho. E o que é que tá sendo feito? Nada. Não é possível, sabe? E gente assim que eu falo, cara, às vezes o cara dependia de uma coisa, não vou falar o que especificamente, ela vai o governador fala, não acredito, velho. Sabe, você vê que a pessoa tá se dando mal porque mudança aí de políticas públicas do governo, você fala, pô, como é que safadeza ver o que tá rolando? Enfim. Ai, cheguei ao fim. 9 horas de conversa no dia de hoje. Finalmente poderei ter um dia normal amanhã. Amanhã não vou fazer vídeo de manhã no canal secundário. Deve ter uns 2, 3 dias sem gravar. Mas, pelo amor de Deus. Sobrevivi. Vou mandar o vídeo do Lewandowski lá no Telegram. Link tá na descrição. O vídeo do Paulo Bueno também. Link tá na descrição. Depois a gente fala a turma da direita, uma escolha ligada à cultura. Mas, por hoje é isso. Obrigado. Sei que me aturou hoje. Cansado, meio assim azedo. E, enfim, né? Esse é o meu trabalho, passar no meu canal. Também valeu, pela inscrição. Tem um Atlas brasileiro. Empenho.com.br. E eu deixo aquele grande beijo. Abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.